Bom dia a todas e a todos. Nossa aula de hoje vai tratar aí, ainda dentro do Estado Novo, da Era Vargas, sobre a relação que o governo Vargas teve com a classe trabalhadora. Então, eu posto aí para vocês, compartilho com vocês o nosso PowerPoint. E o título nós colocamos nesse quadro, está lá, O Pai dos Pobres. Getúlio recebeu essa homenagem, né? Esse título, justamente porque foi o único governo que, primeiro, né? Primeiro governo que reconheceu as relações de trabalho e as normatizaram. Então, seguindo aí esse roteiro, em 1830, ainda no governo provisório, Getúlio cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, justamente um órgão governamental para regular as relações de trabalho no Brasil. Cumprindo aí a promessa, né, feita à classe trabalhadora na campanha política de 1930 e transformar aquilo que na República Velha era um caso de polícia em um caso de política. Então, várias leis já foram aí sendo sistematizadas e aprovadas, como, por exemplo, em 1931, a lei de sindicalização, primeiro-ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no Brasil foi Lindolfo Collor. Lindolfo Collor é avô desse atual senador da República e ex-presidente da República, deposto por corrupção, né? Fernando Collor de Mello. Então, Lindolfo Collor, primeiro-ministro do Trabalho, considerado aí um político, né, de boa natureza, mas membro do clube varguista, era um varguista de primeira ordem, né? Então, essa lei de sindicalização caracteriza o primeiro momento em que o Estado tutela as relações de trabalho e coloca, naturalmente, a organização operária debaixo das suas condições. Vamos esmiuçando isso para vocês perceberem. Por exemplo, a lei de sindicalização significa que, primeiro, todos os sindicatos dos trabalhadores deverão ser, né, são obrigados a filiar ao Ministério do Trabalho para terem acesso ao fundo sindical. Olha, nós sabemos que qualquer instituição do sistema capitalista ela tem sobrevida segundo a sua condição econômica. Então, tem que ter fundos econômicos para que ela consiga existir, né? Realizar o seu trabalho. Então, para isso, o governo cria o imposto sindical, está mais aí embaixo, né? O que é o imposto sindical? Todo trabalhador contribui para um fundo sindical com um dia de trabalho por ano. Então, esse dia de trabalho tem um custo X, né, calculado aí dentro do salário mínimo, ou a partir do indexador salário mínimo, porque a partir de agora, com a introdução do salário mínimo, as demais categorias de trabalhadores que não estavam incluídas no salário mínimo ou que ganhavam mais do que o salário mínimo, terão seus indexadores, quer dizer, seus aumentos de salários, etc., os cálculos sobre imposto, a partir da quantidade de salários mínimos ou as suas frações.
Então, pegava esse dinheiro, jogava num fundo gerido pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tirava aí cerca de 20% para a administração desse fundo e o restante era dividido entre os sindicatos. Portanto, só receberia fundos sindicais quem, desse imposto sindical, qual o sindicato que fosse filiado ao Ministério do Trabalho. Então, já havia ali a primeira tutela, né, chamada Lei Collor, primeira tutela do Estado sobre os trabalhadores e a sua organização. Portanto, não havia organização independente da classe trabalhadora. Né? Para os trabalhadores, a jornada de trabalho, que foram leis que regulamentaram, né, fixou em 8 horas diárias, no máximo, a jornada de trabalho, regulamentou o trabalho das mulheres e das crianças, as atividades e etc. Né? E cria os institutos de previdências. Esses institutos de previdência não é o instituto que nós temos hoje, um único instituto no Brasil, né? O Instituto Nacional de Previdência Social. Mas lá os chamados IAPs, cada categoria tinha seu instituto de previdência, ou seja, sua seguridade de aposentadoria e etc. Né? Então, isso para os trabalhadores, você imagina que maravilha, né? Mas, em 1937, com a instauração do Estado Novo, o Estado intensifica a sua atuação sobre os sindicatos, né, sobre a organização operária, conduzindo essa cada vez mais para os interesses do governo. Né? Primeiro, é uma tentativa de se organizar patrões e empregados, como o que se fez na Europa, na Itália, né, chamada Carta del Lavoro, ou a Carta do Trabalho, de ideologia fascista, né, de 1937, no Brasil. Foi chamada assim a Carta do Trabalho, a Carta del Lavoro, né, em que, primeiro, o governo reorganiza o movimento operário. Então, portanto, ele cancela os registros dos sindicatos, todos os sindicatos, né? Nomeia, destitui as suas diretorias e nomeia homens de confiança do governo para as funções de diretoria. Esses são chamados sindicalistas pelegos. São interventores dentro da organização sindical. Então, não fechou o sindicato, mas interviu diretamente na organização e na direção dos sindicatos. Né? E, por lei, o sindicato não tinha, era proibido de fazer greve ou qualquer atividade de protesto, né? Trabalhadores, e os sindicatos perderam a sua função de agentes negociadores junto aos patrões, né, de condições de trabalho, seja ela de aumento salarial, questões salariais, sejam elas das próprias condições de trabalho. Então, a lei proíbe que esses sindicatos tenham essa atividade e os sindicatos passam a ser órgãos recreativos e assistenciais, conforme isso veio sendo no Brasil, né? Uma relação sindical até aí, os anos de 1977, quando inauguram, através do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, de novo resgata-se o chamado sindicato independente. Né? Hoje, os sindicatos basicamente estão todos destruídos, né? Sem nenhuma função, sem nenhuma representatividade, vista as constantes intervenções do Estado nas relações de representação, né, representativa da classe trabalhadora, e mesmo na precarização do trabalho como um todo. Né? Bom, imposição do sindicato único por categoria, ou seja, se aquele sindicato é um sindicato pelego, os trabalhadores não têm condição de fundar um sindicato independente, porque é proibido por lei e proibido de existir dois sindicatos da mesma
categoria. Portanto, um sindicato único, o Estado tem maior poder de intervenção, né? Além das proibições de greves. Então, portanto, você tem um Estado totalitário, autoritário, e aí o que não é novidade nenhuma, né? Já falei sobre esses mecanismos de controle das relações de trabalho, que é o imposto sindical, que mantém os sindicatos, a criação da Justiça do Trabalho, né, que é um organismo agora do sistema judiciário brasileiro responsável pelo julgamento das causas e pendengas que se dê no âmbito das relações de trabalho, né, formada aí pela primeira instância, chamada juntas conciliatórias, né, a segunda instância, que são regionais para tratar das relações de salários, e, por fim, o Superior Tribunal do Trabalho, que cuida aí das questões macros, né? É a última instância em que os trabalhadores ou os patrões podem recorrer das causas jurídicas, trabalhistas, né? E em 1940, aquilo que vai ser considerado a redenção dos trabalhadores, né? Por isso se vai dar esse título dele ao pai dos pobres, que é a introdução do salário mínimo. Então, salário calculado em que os trabalhadores pudessem, né, comprar o mínimo para a sobrevivência. Hoje, alguns ainda têm no Brasil o salário mínimo, né? Ele é uma norma econômico-jurídica, né? Alguns institutos de hoje dizem aí que o salário mínimo deveria ser cerca de US$ 1.000, né? Então, base de R$ 5.000, nós ainda estamos aí na casa dos R$ 1.000, né? É, A instituição não se pode mais fazer um contrato individual, a instituição do contrato coletivo de trabalho, quer dizer, um contrato é uma categoria inteira, vale para todos, né? Mas em 1943 é promulgada a chamada Consolidação das Leis do Trabalho. Então, o conjunto de todas essas leis passa a fazer parte de um único instrumento, né, de regulamentação das relações de trabalho, a chamada CLT. Para a classe trabalhadora que historicamente viveu nas suas questões reivindicatórias, né, a repressão policial, agora a política resolveu, né, naquele momento, grande parte das suas reivindicações. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.